som. Bom dia a todos. A gente vai estar falando hoje sobre a vocação eficaz. Na verdade, é a segunda parte da aula que tem o tema soberania divina e evangelização. Ele foi dividido em duas partes e vocês vão entender muito claramente isso no decorrer dessa aula. Talvez na aula passada, como o Weber apresentou o chamado do Evangelho, ele deu um vislumbre do que seria a segunda parte, mas ficava mais complicado de se entender o porquê da divisão. Então, na semana passada, o Weber ele nos mostrou que Deus ele nos deu um ministério de reconciliação e nos confiou essa palavra de reconciliação. Mas antes da gente seguir, eu queria, primeiro, ler o que está avisado aqui, que esta aula está sendo gravada e será disponibilizada no canal da IPN no YouTube. Permanecendo nessa sala, você está concordando com a disponibilização do vídeo e, caso ocorra a reprodução de sua imagem e ou voz, você está concordando com isso, ok? Vamos dar início, então, primeiro com uma oração. Você pode orar para a gente, Alessandro? Posso orar? Vamos orar aqui. Senhor Deus, Pai amado, Pai querido, obrigado, Senhor, por esse domingo maravilhoso que o Senhor nos tem nos proporcionado. Obrigado por estar mais uma vez escutando da Tua palavra, que a Sua palavra enche os nossos corações e as nossas mentes, com Teu Espírito Santo, Pai, agindo nas nossas vidas, Senhor. Te pedimos que o Senhor abençoe o Fabão, a ministração dessa aula, e que a gente realmente possa sair daqui mais edificados. Em nome de Jesus, amém. Amém. O Weber deve estar chegando daqui a pouco. Eu vi que ele estava lá na igreja, participando da ceia. Ele daqui a pouquinho deve estar entrando aqui na sala com a gente. Então, voltando, a gente dividiu essa aula, Soberania de Deus e Evangelização, em duas. O primeiro foi o chamado do Evangelho, onde o Weber ele mostrou para a gente que Deus nos deu um ministério. Que ministério foi esse? O ministério da reconciliação. E Deus confiou essa palavra da reconciliação a nós, os já convertidos, os já regenerados, os salvos. O Weber mostrou que Deus exorta por nosso intermédio, que nós somos embaixadores de Cristo e que esta é a maior tarefa que nos foi dada por Deus e que nós devemos cumpri-la. Ele apresentou ainda na aula passada que a soberania de Deus ela não compromete de forma alguma a natureza e o dever da evangelização. Porque o nosso dever e a nossa responsabilidade encontram-se na vontade de Deus revelada como preceito, e não como uma vontade oculta, uma coisa que pode ou não aparecer. Ele trouxe para a gente que a soberania de Deus, ela, em relação à evangelização, ela, primeiro, ela não diminui a necessidade de evangelização. Segundo, ela não diminui a urgência da evangelização. E terceiro, ela não afeta a sinceridade dos convites a Cristo e as verdades da promessa do Evangelho. Então, em síntese, foi isso que o Weber trouxe para a gente na aula passada. Esse é o chamado do Evangelho. Na aula de hoje, a gente vai estar estudando sobre vocação eficaz. E aí fica a pergunta. E eu queria até que vocês participassem respondendo aquilo que vocês entendem. O que é vocação eficaz, ou graça irresistível, ou chamada de Deus? Vocês sabem o que pode ser isso? Gostaria de ouvi-los um pouquinho, só para a gente poder nivelar um pouco a conversa. Ô, Fabão, só uma pergunta. Você está passando os slides, só para saber ou não? Está no primeiro ainda? Não, estou no primeiro. Estou só fazendo uma conversa inicial mesmo. Tá ótimo. Bom dia, Fábio. Bom dia, Hélio.
Eu correndo aí, eu estava no culto, mas cheguei. Eu te vi lá, ainda até tirou o terno, deu tempo de tirar o terno. Mas vamos lá. Vamos lá. Então, eu tinha perguntado para vocês se vocês sabem o que é a vocação eficaz, o que é a graça irresistível, ou o chamado de Deus. Eu entendo que a graça irresistível, né, até pelo próprio termo, é aquela condição na qual aquele que é chamado, ele não vai ter condições de evitar, de negar, de resistir, né, como o próprio termo usa. Ou seja, é algo que não faz parte da vontade humana desistir ou resistir a esse chamado de Deus. Certo. Esse que está aparecendo aqui para a gente é o texto base da nossa aula de hoje. Está lá em 2 Tessalonicenses 2, 13 e 14. E diz assim: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade, e para o que também vos chamou mediante o nosso Evangelho, para alcançardes a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse aqui, na verdade, é um dentre os vários, mais vários mesmo, textos lá do Novo Testamento, onde é citada a vocação eficaz. Esse texto aqui ele é interessante pelo seguinte: nós conseguimos enxergar nele uma relação muito estreita, uma ligação estreita entre chamado, conversão e predestinação dos eleitos. A ideia central da nossa aula de hoje é que a vocação eficaz é a chamada de Deus por meio da qual Deus leva os pecadores a compreender e a responder ao convite do Evangelho. Ela difere da chamada do Evangelho por sua eficácia e por seus destinatários, os eleitos de Deus antes da fundação do mundo. Então, veja bem, a chamada eficaz, ou a vocação eficaz, ou a graça irresistível, ela vai diferir do chamado do Evangelho, primeiro, pela sua eficácia, e segundo, por seus destinatários. E a gente vai estar vendo isso de uma forma muito clara ao longo do nosso estudo. Quais são os objetivos que a gente pensa em alcançar com essa aula de hoje? Primeiro, que vocês saibam o significado de vocação eficaz e saibam distinguir a vocação eficaz da chamada do Evangelho. Segundo, que isso os torne crentes confiantes na pregação, sabendo que a resposta ela vem do Senhor. E, em terceiro, que vocês possam levar o Evangelho a todos, deixando que a operação de transformação dos corações haja como realmente ela tem que agir, ou seja, é uma obra exclusiva de Deus. Aqui vão as sugestões de alguns livros que foram utilizados na preparação dessa aula. Nós temos aqui a Confissão de Fé de Westminster, a Evangelização e a Soberania de Deus. Se Deus é soberano na salvação. Fechei a janela aqui, eu acho que vai melhorar um pouquinho o barulho externo aí de vocês. Evangelização e Soberania de Deus. Se Deus é soberano na salvação, por que evangelizar? Do Packer. Somos todos teólogos. Uma introdução à teologia sistemática do Sproul e teologia sistemática do Berkhof. Esses foram os livros que nós utilizamos. E para que a aula de hoje ela faça sentido, além de rememorar a aula passada que o Weber deu, que nós já fizemos, é importante
nós relembrarmos aqueles 5 pontos do calvinismo, que vai trazer a depravação total, a eleição incondicional, o sacrifício eficaz, a graça irresistível e a perseverança final. Rapidamente, é lembrar que a corrupção da natureza do homem ela é total. Ou seja, o que a Bíblia nos apresenta é que após a queda, após o pecado de Adão e Eva, o homem foi plenamente corrompido pelo pecado. O homem se tornou escravo do pecado. O homem é orientado para o mal. O homem está morto espiritualmente e é incapaz de, por si mesmo, voltar-se para Deus. Porque ele não pode compreender a Deus, ele não pode ouvir a Deus e ele não pode escolher a Deus. O segundo ponto é a eleição incondicional, onde Deus contempla a raça humana e vê todos os perdidos, caídos, em total estado de miséria, escravidão, e Deus, soberanamente, por motivos que só Ele sabe, elegeu para a salvação aqueles que Ele quis. Não foi baseado em mérito da pessoa ou na fé prevista, como queriam dizer lá, como dizem os arminianos, os pelagianos. Foi uma escolha incondicional. Por isso, eleição incondicional. O terceiro ponto é o sacrifício eficaz. Que quer dizer que Cristo, o sacrifício de Cristo, ele é suficiente para toda a humanidade. Independente, a toda a humanidade, esse sacrifício ele foi suficiente. Mas na cruz, Cristo morreu para perdoar os pecados daqueles que foram eleitos. Então, o sacrifício de Cristo na cruz serviu para perdoar os pecados dos eleitos. Dessa forma, aqueles que se perdem, aqueles que não foram eleitos, os seus pecados nunca foram pagos por Cristo. O quarto ponto, que vai ser o tema da nossa aula de hoje, é a graça irresistível. No tempo certo, Deus vai chamar os eleitos de forma irresistível. O evangelho, ele é pregado ao mundo todo, para a humanidade toda. Essa é a ordem de Cristo. Deus fará com que essa mensagem pregada seja eficaz e irresistível no coração daqueles que ele escolheu. Assim, a gente conclui o quê? Que num determinado momento, pelos meios que Deus soberanamente determinou, aquele indivíduo vai ouvir o evangelho, vai nascer de novo, vai se arrepender dos seus pecados e vai se voltar para Deus. E, por fim, o quinto ponto, que é a perseverança final dos eleitos. Os salvos não perdem a salvação, não caem da graça recebida. E a perseverança é do Salvador. Ele nos mantém ao seu lado. Nada pode desfazer a ação de Deus na salvação do indivíduo. Quando nós discutimos predestinação, eleição, né, ou a soberana graça de Deus, surge uma questão. O que Deus realmente faz quando intervém numa vida para trazer a pessoa à fé? Vocês já pararam para pensar nisso? O que Deus realmente faz quando intervém numa vida para trazer a pessoa à fé? Tanto arminianos quanto calvinistas, eles concordam num ponto, que a graça divina é uma necessidade absoluta para a salvação. Mas, nesse ponto, eles divergem em uma coisa, quanto ao grau em que a graça é necessária. Os calvinistas dizem, como nós já vimos nas aulas passadas, que a graça divina é uma necessidade absoluta, total, para a salvação.
Então, é uma atividade soberana de Deus. Já os arminianos dizem que é um empreendimento cooperativo entre o homem e Deus. Tem a participação do homem e tem a participação de Deus. Quando um homem, um pecador, ele sai da morte espiritual para a vida espiritual, quando ele renasce em Cristo, esse passo ele é realizado ou por monergismo ou por sinergismo. Lá vem a gente de novo com palavras complicadas, coisas que fogem um pouco. Mas, na verdade, a controvérsia que existe entre o calvinismo e o arminianismo, ou entre o agostinianismo e o semi-pelagianismo, ele se reduz a essas duas palavras e aos seus significados. O que é monergismo? Ela contém ali o prefixo mon, que significa um, e a palavra ergon, que significa obra. Então, para o calvinista, o monergismo, ele vai indicar que somente uma pessoa faz a obra. Já o sinergismo, com prefixo sim, que significa com, tem a ver com o quê? Com cooperação. Ou seja, duas ou mais pessoas trabalham juntas para um determinado objetivo. Tomás de Aquino, quando ele estava pensando sobre esse tema e escrevendo sobre isso, ele formulou essa questão da seguinte maneira: a graça da regeneração é graça operativa ou graça cooperativa? Em outras palavras, quando o Espírito Santo regenera o pecador, ele contribui somente com algum poder para que o pecador acrescente algo de sua própria energia e poder, a fim de produzir o efeito desejado, ou a regeneração é a obra unilateral de Deus? Em outras palavras, Deus muda sozinho o coração do pecador, ou a mudança de coração depende da vontade do pecador para ser mudado. Esse texto lá de Efésios, capítulo 2, dos versículos... A gente vai ler até o versículo 10, mas agora vamos ler esses 3 primeiros versículos. Você pode ler para a gente, Cláudio? Desculpa, sou eu, né? Isso. Ok. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o princípio da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Obrigado, Cláudio. Efésios 2, 1 a 3. 2, de 1 a 3. O que Paulo está fazendo aqui? Paulo está nos lembrando do nosso estado antes de Cristo. Ou seja, que éramos espiritualmente mortos e que pessoas mortas não podem cooperar com nada. E, por natureza, nós somos filhos da ira. Lembra lá da depravação total? Primeiro ponto. E que, de acordo com Cristo, ninguém vem a ele, Cristo, se o Pai não o trouxer. É o que está lá em João 6,44. Diz assim: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o trouxer. E Paulo continua ali dos versículos 4 a 7. Você pode ler, Heber, por favor? Posso, só um minutinho. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco,
em Cristo Jesus. Efésios 2, 3, no caso foi 4 a 7. É isso? 4 a 7, lá está errado, eu corrijo aquilo ali. Obrigado. Pensando em nós mesmos, antes de sermos regenerados, salvos por Cristo, pensando na nossa carne, nós não podemos fazer absolutamente nada. Sozinhos, nós jamais, mas jamais, escolheríamos as coisas de Deus. E embora a gente esteja numa condição de morte espiritual, andando de acordo com o curso do mundo, obedecendo às paixões da nossa carne, Deus nos vivifica. E depois que Deus nos vivifica, passamos a ter fé. Olha essa sequência. Primeiro, Deus nos vivifica. E depois nós passamos a ter fé. Mas o primeiro passo, a vivificação, é algo que Deus faz sozinho. Ele não chega aqui no seu pé do ouvido e cochicha com você. Você gostaria de cooperar comigo? Pelo contrário, Deus intervém por meio do seu Espírito Santo para mudar a disposição do coração das pessoas espiritualmente mortas. É um ato operativo de Deus. Paulo descreve nesses textos aqui que nós lemos até agora a predestinação de uma forma, a doçura dela, a suavidade dela, mostra a abundante riqueza da graça de Deus em bondade para conosco, em Cristo Jesus, e exalta as maravilhas da graça divina. Olha que coisa espetacular que ele está apresentando aqui para a gente. E, por fim, Paulo ele vai finalizar esse trecho nos versículos de 8 a 10, dizendo o seguinte: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de vós, que é dom de Deus. A fé é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais de antemão preparou para que andássemos nelas. Efésios 2, de 8 a 10. Nós somos salvos pela maravilhosa graça de Deus, por meio da fé. Ou seja, nós somos justificados pela fé. Mas até a fé que nós temos não é algo que nós produzimos, não é algo nosso natural, não vem de uma natureza caída, de uma natureza morta, de uma natureza que está chafurdada nos pecados, nos delitos, numa natureza que está afastada de Deus. A nossa fé não vem daí. A nossa fé é resultado da atividade criadora de Deus. Deus intervém no coração dos seus eleitos e muda a disposição da sua alma. Ele cria a fé em corações que, na verdade, não têm fé. Olha só como Deus opera, como Deus intervém na vida dos pecadores que ainda não aceitaram a Jesus. Essa ideia de uma regeneração monergística, como Paulo está apresentando aqui, ela soa de uma forma repugnante para os semi-pelagianos e a Igreja Católica, para os arminianos, que são nossos irmãos aí de outras denominações, os quais dizem que o Espírito Santo não viria e mudaria unilateralmente o coração de pessoas contra a vontade delas. Mas a gente tem que lembrar que a vontade humana caída é sempre e em todos os lugares contrária a Deus. A única maneira pela qual a pessoa escolherá Cristo espontaneamente é se Deus intervir para torná-la disposta para recriar a sua alma. Deus ressuscita pessoas da morte espiritual e lhes dá a vida espiritual. Não simplesmente para que possam querer ou queiram a Cristo, mas que façam isso de forma espontânea. Deus não está forçando nada. Deus está chegando e abrindo os olhos, os ouvidos, a mente dos seus eleitos
para que a palavra dele faça sentido e que, assim, espontaneamente, queiram a Cristo. Por trás da regeneração, há uma mudança de coração, há uma mudança de vida, há uma mudança de atitude. O Espírito Santo está agindo nas nossas vidas. E para aquilo tudo que nós não tínhamos disposição de fazer, que era seguir a Deus, que era buscar a Cristo, que era ouvir da sua palavra, que era se tornar escravo de Cristo e não mais servo do pecado, escravo do pecado, os nossos corações, pelo Espírito Santo, se dispõem a buscar a Deus. Na regeneração, na nova vida que nós recebemos de Deus, aqueles que odiavam as coisas de Deus recebem uma nova disposição, um novo coração. E foi exatamente isso que Jesus falou lá para Nicodemos. Se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus e nem entrar nele. A diferença básica entre a teologia reformada e a não reformada é essa ordem da salvação no que diz respeito à fé e à regeneração. Ainda hoje, até mesmo dentro da nossa igreja, uma quantidade muito grande de cristãos evangélicos professos acredita que a fé vem antes da regeneração. Eles acreditam que, para uma pessoa ser nascida de novo, ela primeiro tem que crer. Uma pessoa tem que escolher a Cristo antes de acontecer o novo nascimento. Se isso aqui fosse verdade, nós não teríamos nenhuma esperança de salvação, mas nenhuma. Porque uma pessoa espiritualmente morta, em inimizade com Deus, não pode e não quer escolher a Cristo. Ela é escrava do pecado. E também nós, enquanto crentes, não podemos querer pregar e querer, de qualquer forma, mudar o coração dos outros por meio da evangelização. Isso não cabe a nós. O que nós temos que fazer? Nós temos que apresentar o evangelho, aquele evangelho bíblico. Nós podemos argumentar em favor do evangelho. Nós temos que tentar ser o máximo convincentes possível. Mas somente Deus e somente Ele pode mudar o coração do pecador. Ninguém mais. Só Deus tem o poder de mudar a natureza de uma alma humana. Então, nós temos que dizer que antes da fé vem a regeneração. Não há como ser diferente. Isso é a essência da teologia reformada. O Espírito Santo, ele vai mudar a disposição da alma de uma pessoa e vai trazê-la a essa fé, a essa salvação. Nós somos transformados, nós somos regenerados de tal forma que as coisas que antes odiávamos, as coisas de Deus, agora nós amamos. E nós temos um objetivo, nós temos um alvo, e nós corremos para esse alvo. Que alvo que é esse? Cristo Jesus, o nosso Redentor, o nosso Salvador. Esse é o nosso alvo. Deus nos dá, pelo seu Espírito Santo, o desejo por Cristo. Olha que coisa maravilhosa, gente. Deus coloca em nossos corações, em nossas almas, o desejo por ser igual a Cristo, por seguir a Cristo. É uma distorção bíblica, é uma inverdade dizer que o homem natural, e muitas vezes nós ouvimos isso, ele está tentando desesperadamente achar a Deus.
Não existe isso na Bíblia. Nós não encontramos fundamento para isso. E o que muitas pessoas dizem é que a pessoa está desesperadamente procurando por Deus, mas Deus não permitirá que alguns os achem, porque não estão na sua lista de eleitos. Isso é uma inverdade, isso é uma aberração. Não há qualquer parâmetro na Bíblia para que isso seja dito. Ninguém, é isso que a gente tem que deixar claro, ninguém tenta vir a Cristo sem a graça especial de Deus. Ambos os lados, tanto calvinistas quanto arminianos, concordam em que a graça é uma condição necessária. Discordam em relação ao monergismo ou sinergismo. Se a graça da regeneração é eficaz ou irresistível, tem que ser uma coisa vinda de Deus para o homem. É um ato exclusivamente da operação de Deus nas nossas vidas. Aqueles que dizem que temos o poder de recusá-la, eles estão no meio de uma teologia que, no lugar de trazer esperança, ela traz a desesperança. É uma teologia que não leva a sério o ponto de vista bíblico sobre a natureza radical da queda humana. Nós somos incapazes de converter a nós mesmos, ou até mesmo de cooperar com Deus nessa questão. Sabe por quê? Porque qualquer cooperação pressupõe que uma mudança já aconteceu. Porque se uma mudança não acontecer, ninguém pode cooperar. Por quê? Porque não enxerga, não ouve, não percebe a presença gloriosa de Deus. Ele está chafurdado no meio dos seus pecados. Ele é escravo de Satanás. Aqueles que creem que o homem coopera na regeneração sustentam uma forma de justiça pelas obras, sustentam que o homem é salvo por méritos, por coisas que ele faz. E isso, definitivamente, é uma negação do Evangelho. Não há nenhuma justiça humana na regeneração do homem. Quando o reverendo Augusto Nicodemos fala sobre esse tema, ele faz uma declaração, até uma declaração muito breve. Olha o que ele diz: não somos cristãos por convite. Não, nós só somos cristãos por convite. O que quer dizer quando nós só somos cristãos por convite? Ele está dizendo que na igreja não tem penetra, que você só entra se for convidado. Em outras palavras, você faz parte do povo de Deus somente se ele te chamou. Se ele não te chamou, não adianta. Você não fará parte desse povo e você nem mesmo vai querer fazer parte desse povo, porque você não percebe o caminho por onde você está andando. Você não percebe que você está indo rumo à sua perdição, à sua destruição. Nós só somos cristãos por convite. Se Deus não vier e não nos chamar de maneira eficaz, ninguém vai se arrepender dos seus pecados. Ninguém vai crer. Ninguém vai querer Deus ou Jesus Cristo. É por isso que na Bíblia os cristãos eles são referidos como os chamados por Deus, ou seja, aqueles que Deus chamou, aqueles que Deus buscou, aqueles que Deus resgatou. Espera um pouquinho. Se de fato é dessa forma, eu queria fazer uma pergunta e eu gostaria até de ouvi-los a respeito disso. Por que tanta gente que ouve a mensagem de salvação, que ouve o Evangelho, por que tanta gente que nós pregamos e apresentamos Cristo como único Senhor e Salvador rejeita esse convite? Vocês saberiam me dizer o motivo disso? Porque tanta gente que ouve a mensagem de salvação a recusa?
Nada a declarar? Eu acho que é porque foi a gente que chamou, não foi o Espírito Santo que chamou. Só pode ser isso. A gente chama e eles ouvem e não aceitam, é porque não foi Deus que chamou, foi a gente que chamou. Penso assim. Eu acho, Fabão, que Deus endurece o coração de alguns que não são dele, que não foram eleitos por ele. E tem um momento também de cada um, né? Eu mesmo fui chamada por muitas vezes, até que chegou um dia que eu fui tocada realmente pelo Espírito Santo. Olha só que coisa interessante. É engraçado, né, Fernanda? Mas é uma graça tão verdadeira. E a mesma coisa, Sâmia, é interessante como as coisas fazem sentido, mas muitas vezes a gente não consegue perceber isso na palavra de Deus. O que a Bíblia fala para a gente é exatamente como essa aula aqui foi dividida. Ela foi dividida em duas partes. A primeira parte foi o quê? O chamado do Evangelho. E a segunda parte foi o quê? A vocação eficaz. O primeiro, o chamado do Evangelho, ele é um convite público, ele é um convite geral. Ele é um chamado externo, como está aparecendo aí para vocês. Aqui, Deus está chamando a humanidade toda. E olha só, nesse momento aqui, a gente vai ver de uma forma muito clara a soberania de Deus daqui e, do lado de cá, a responsabilidade humana. É por isso que Cristo falou assim, olha, ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Qual que é a minha responsabilidade nesse plano de salvação? A minha responsabilidade, a minha obrigação é pregar o evangelho a todas as pessoas. Foi isso que o Weber apresentou na aula passada. É o anúncio do evangelho ao mundo todo. Sabe por quê? Porque eu não sei quem são os escolhidos de Deus. E por isso, eu tenho que cumprir o mandato de Cristo. Eu vou ao mundo inteiro e anuncio a todos: arrependam-se dos seus pecados, creiam em Jesus Cristo. Senão, vocês serão condenados com justiça dos seus atos de rebeldia contra Deus. Mas olha só, se vocês se arrependerem, Cristo derramou seu sangue para perdoar os pecados dos arrependidos. Em resumo, a minha responsabilidade está no chamado externo. É chamar a todos, é apresentar a todos as boas novas de Cristo, a salvação em Cristo. Esse tipo de chamada, Fernanda, Sâmia, esse tipo de chamado a pessoa pode resistir. É o que a gente vê, por exemplo, nos MVs. Eu sei que aqui o Weber, o Alessandro já foram no MV. Eu não sei se quem mais foi, mas a gente, quando vai para o MV, nós entramos numa casa e somos geralmente muito bem recebidos, pregamos o evangelho, depois que apresentamos todo o plano da salvação, na sua completude. A pessoa agradece muito, até aceita uma oração, mas diz para você: muito obrigado por ter vindo aqui e ter trazido uma palavra bonita, mas isso não é para mim agora. A esse chamado, nós podemos resistir. Igual você, Sâmia, é um pouquinho diferente, porque eu nasci na igreja presbiteriana. Então, eu cresci ali dentro ouvindo tudo, e por várias vezes eu olhava para as pessoas já convertidas e queria aquela coisa igual. Mas eu não tinha aquele ardor, eu não tinha aquele fervor, eu não tinha uma vida realmente transformada. E antes de eu me converter, por várias vezes a pessoa dizia: você quer aceitar a Cristo? Você quer que Ele transforme sua vida? Eu levantava a mão: eu quero. E nada acontecia.
até que um dia eu recebi o chamado interno, o chamado eficaz, a vocação eficaz, a chamada de Deus, onde Deus, junto com o chamado externo, veio no meu coração, vai lá no coração do pecador e fala ao pecador e convence o pecador de que ele está perdido mesmo. Convence o pecador que ele precisa realmente de Deus. Convence o pecador que ele não pode se salvar a si mesmo. Deus conversa de tal maneira com o pecador que ele voluntariamente, olha só, conversa de tal maneira que ele voluntariamente se volta para Deus, arrependido e crê. Obra da graça de Deus. Então, nós temos aqui, primeiro, o chamado externo, que é a pregação. E essa pregação, lembra lá no começo que nós falamos que ela era diferente uma da outra, inclusive do público? Essa pregação é para toda a humanidade. E essa pregação, ela pode ser resistida. Mas o chamado interno, ele é irresistível. Por quê? Porque é o Espírito de Deus falando com o Espírito daquela pessoa que já foi eleita. E mostrando o estado de miséria em que ela se encontra. E mostrando o que pode ser na vida dela com a presença de Deus. Mostrando que ela pode deixar de ser escrava do pecado. Mostrando que ela tem uma forma de salvação. Esse chamado interno, ele é irresistível. Quando Deus chama no coração, a gente simplesmente vem. Eu ficava assim abismado quando eu via Jesus chamando seus discípulos. Eles, no meio do trabalho, ele dizia: larga tudo, vem e me segue. E eles o seguiam. Deus falando diretamente ao nosso coração. Packer, um dos nossos autores ali que foi citado hoje em tantas outras aulas, ele diz assim, eu vou ler para vocês. Assim, longe de tornar sem sentido a evangelização, a soberania de Deus em graça é a única coisa que previne de ser sem sentido, pois ela cria a possibilidade, ou melhor, a certeza, de que a evangelização será frutífera. À parte dela, da soberania de Deus, não existiria nem sequer uma só possibilidade de a evangelização dar frutos. Se não fosse pela graça soberana de Deus, a evangelização seria o empreendimento mais fútil e inútil que o mundo já viu. E não haveria perda de tempo mais completa sob o sol do que a pregação do evangelho cristão. Olha que coisa pesada, olha que coisa fantástica. Nós percebemos daqui a soberania de Deus e de cá a nossa participação como agentes que levam a palavra de Deus ao conhecimento dos demais. Existe uma máxima hoje que as pessoas falam: viva, testemunhe, se preciso, pregue a palavra. Isso dizem que quem escreveu isso aí foi o Francisco lá, o São Francisco de Assis. Não sei se de fato foi ele. Mas isso vai em confronto com a palavra de Deus. Porque Paulo fala que o crer vem pelo ouvir, e o ouvir vem pelo falar. Como crerão se não tem quem fale? Paulo fala que o homem caído tem a mente obscurecida, tem uma mente que é incapaz de entender as verdades espirituais. Está lá em 1 Coríntios 2,14. Diz assim, pelo nosso tempo aqui eu vou ler. Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então, o homem caído, o pecador, que ainda não foi regenerado, ele tem a sua mente obscurecida. Ele não é capaz de entender
uma verdade espiritual. Por isso, tantas vezes a gente prega para as pessoas e as pessoas ficam na nossa frente indiferentes a uma mensagem tão importante, a uma mensagem que traria transformação para a sua vida. Paulo vai dizer ainda que o homem não pode agradar a Deus por uma total incapacidade. Está lá em Romanos 8, 7 e 8. Ele fala assim, por isso, o pendor da carne é inimizade contra Deus, pois não está sujeito à lei de Deus, nem mesmo pode estar. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. E, novamente, Paulo vai dizer que Satanás está constantemente ativo para manter pecadores no seu estado natural, para garantir que eles não obedeçam a Deus, para tornar os cegos, surdos, com as mentes confusas em relação ao entendimento do Evangelho das boas novas de Cristo. Segundo aos Coríntios 4, 3 e 4, diz assim, mas se o nosso Evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do Evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vocês estão entendendo o que é a vocação eficaz? A vocação eficaz é exatamente isso. Nós temos a nossa missão, que é o chamado externo, que é o pregar o Evangelho a toda criatura. A vocação eficaz, a graça irresistível, é quando o Espírito de Deus chega nas nossas vidas e abre os nossos olhos, livra os nossos ouvidos do tapume, abre as nossas mentes e nós enxergamos onde nós estamos, o nosso estado de depravação total, e nós enxergamos e ouvimos de Deus que tem uma solução, que tem uma saída. E aí, Packer, novamente, eu coloquei aqui para vocês. Você pode ler, Fernanda? Posso sim, só tirar aqui a imagem aqui em cima do texto. A vocação eficaz trata-se de uma operação por meio da qual Deus leva os pecadores a compreender e responder ao convite do Evangelho. Trata-se de uma obra de poder criativo. Por meio dela, Deus dá aos homens um novo coração, livrando-os da escravidão do pecado, abolindo a sua incapacidade de conhecer e agir de acordo com a vontade de Deus, conduzindo-os a voltarem-se verdadeiramente para Deus e confiarem em Cristo como seu Salvador. Por meio dela, ainda, Deus quebra a influência de Satanás sobre a vida deles, livrando-os do domínio das trevas e transportando-os para o reino do Filho do seu amor. Trata-se, portanto, de uma chamada que gera a resposta que ela procura e confere a bênção para a qual ela convida. Olha só que interessante esse finalzinho. A vocação eficaz é a chamada que gera a resposta que ela procura e confere a bênção para a qual ela convida. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Vocês percebem que aqui há uma corrente, há uma sequência que começa com a presciência, depois vem para a predestinação, seguida pela chamada, justificação e glorificação. A essa sequência aqui, os teólogos reformados chamam de círculo do ouro, porque, na verdade, ele vem trazendo
a evolução da nossa salvação e a motivação que vai chegar até a glorificação dos nossos corpos. E aqui a gente tem uma afirmação que eles dizem ser elíptica, ou seja, é algo que está admitido, mas não explicitado. E esse algo admitido e não explicitado é a palavra todos. E aí eles dizem o seguinte: todos os que Deus conheceu de antemão, ele os predestinou. Todos os que ele predestinou, também os chamou. Todos os que chamou, também os justificou. E todos os que Deus justificou são glorificados. Todos são conhecidos de antemão. Todos são predestinados. E todos os predestinados, eles são chamados. Aqui Paulo não tem em mente qualquer pessoa do mundo. Ele tem em mente, quando ele escreve esse texto aqui, os eleitos de Deus, os seus predestinados, que são conhecidos por ele de antemão e por ele são chamados. É o chamado interno, é a vocação eficaz. O ensino é que todos os que são chamados são justificados. Ele não deixa se perder nenhum. Isso significa que todos os que são chamados, eles recebem fé, ou seja, eles são justificados. Isso aqui significa que o texto não pode, de forma alguma, estar falando daquilo que os teólogos designam de chamada externa do Evangelho. Por quê? Porque essa chamada externa do Evangelho ela é dirigida a todos. Ele está falando aqui da chamada interna ao Evangelho. A chamada operativa, a obra do Espírito Santo que muda eficazmente o coração do pecador. A chamada eficaz do Espírito Santo faz acontecer em nosso coração o que Deus propôs fazer desde a fundação do mundo. Todos os que foram predestinados são chamados eficazmente pelo Espírito Santo. E todos os que são justificados são glorificados. Vocês querem falar alguma coisa? Eu falei bastante até aqui. A palavra, se vocês quiserem acrescentar alguma coisa, algum esclarecimento, fiquem à vontade. Fábio. Oi. Antes da conclusão, só para eu ver que essa frase que foi aqui do Packer, que você citou, a questão da pregação sem sentido se nós não cremos nessa verdade, né? Ele cita isso com uma veemência muito grande. Então, nós afirmamos desde o início desse curso, mostrando que essa lição vem mostrar um aspecto que é isso que você está abordando e que está mostrando e que, na realidade, a gente vem compreender, então, por que o Evangelho e a pregação do Evangelho e as missões, elas nasceram, inclusive, no meio reformado. Os grandes homens, a gente procurar saber na história, os grandes homens de Deus e missionários que foram para tantos lugares no mundo. E na verdade, até a apostila no finalzinho ela apresenta isso, que esta é a grande razão porque nós vemos os apóstolos e a igreja primitiva pregando com tanta convicção e confiança, mesmo diante de tanta perseguição e reveses. Ou seja, essa é a nossa única esperança, ou seja, aqueles que acham que a confiança na soberania de Deus e a crença nessa eleição de Deus pode minar o trabalho de evangelização, o evangelismo, o trabalho de missões, eles estão redondamente enganados, porque esta é a nossa única esperança. Então, isso faz com que nós nos motivemos muito mais para pregar o evangelho. Quando nós vamos fazer o trabalho, nós sabemos que é obra de Deus, e mesmo que nós formos perseguidos, e mesmo que nós não enxergarmos os resultados de imediato, nós sabemos que Deus está agindo. Então, essa é a nossa esperança. E por isso mesmo que os trabalhos de missões cresceram, os trabalhos progrediram, e mesmo diante de adversidades, e os apóstolos, no caso, diante de perseguições, e foram mortos, praticamente todos eles foram mortos, e mesmo assim eles se mantiveram firmes, confiando, porque a obra não é nossa, é a obra de Deus.
Quando começamos a jogar isso para nós, como obra nossa, como alguma coisa que nós temos um peso de responsabilidade grande, realmente nós somos muito mais vulneráveis a desanimar e a não seguir com confiança na obra de Deus e o trabalho do Evangelho. Então, essa frase de alguns, ela, para mim, ela não compreendeu claramente a profundidade da crença no ensino reformado. Sabe? Entender um pouco melhor. Ok. Mais alguma coisa? Essa doutrina, ela traz alguns efeitos em relação à nossa atitude de evangelização. E esses efeitos, eles são imediatos, em função até do que o Weber falou aqui, em função da confiança e da certeza da verdade dessa doutrina da vocação eficaz. Sabe por quê? Em primeiro lugar, isso está lá na apostila, ela nos torna ousados. De que forma? Deus pode conceder à sua verdade uma eficácia que ninguém pode. Nós podemos pregar convictos daquilo que estamos falando, mas a eficácia pertence a Deus e Ele pode conceder isso. Ele pode fazer triunfar sobre os incrédulos, de corações endurecidos e hostis, e convertê-los. Então, isso nos dá a ousadia, a intrepidez necessária para pregarmos e proclamarmos as boas novas de Cristo. Em segundo lugar, nós vemos a confiança que nós temos em Deus e que isso deve nos tornar pacientes. O tempo é de Deus. Nós deveríamos e devemos, na verdade, aprender a não interferir no plano de Deus. Quantas vezes nós oramos por alguma pessoa, por algum amigo, algum parente, um pai, uma mãe, um irmão, um filho, por uma pessoa, clamando que Deus a livre daquela situação de pecado, de miséria que ela vive, e que ela possa se voltar a Deus. E muitas vezes a gente se desanima, e desanima por quê? Porque nós queríamos uma resposta imediata. Mas o que a gente está vendo aqui é que nós devemos depositar a nossa confiança no altar de Deus. Ele tem o seu tempo. Se aquela pessoa for uma eleita dele, no momento certo, pelo instrumento correto, aquela pessoa, ela vai se voltar para Deus. E, por fim, nós vemos que a confiança que essa doutrina traz para a gente, ela deve nos tornar crentes de oração. A nossa incapacidade nos faz nos chegarmos diante de Deus completamente dependentes, completamente insuficientes para qualquer ministério. E quando a gente vai, por exemplo, para um trabalho missionário como o MV, o que a gente mais faz é isso: Senhor, apesar de mim, apesar das minhas fraquezas, apesar da minha falta de conhecimento, que eu seja um instrumento nas tuas mãos, que eu possa ser usado por ti, que eu tenha a palavra correta para aquela pessoa, que eu esteja completamente submisso diante de Deus, para que o Espírito Santo trabalhe na minha vida e abra os corações daquelas pessoas para que elas possam enxergar a verdade de Deus. Nós somos instrumentos de Deus e nós devemos nos colocar nas mãos dele como instrumentos úteis e não ficar quietos no nosso canto. Paulo, ele conhecia bem demais essa doutrina, e tanto que a gente vai ver aqui quase todos os textos foram escritos por ele. E ele dizia, ele pedia aos crentes que orassem por eles, para que a evangelização se provasse frutífera, que Deus pudesse ser glorificado
e glorificado pelo efeito da conversão dos pecadores. E para Paulo, esse pedido de oração era um pedido urgente. Olha o que aqui, novamente, Packer vai falar. Ele começa com uma pergunta. O que devemos dizer agora sobre a sugestão de que uma fé sincera na soberania de Deus é desfavorável à evangelização? E ele responde, somos forçados a dizer que todo aquele que levanta essa hipótese está mostrando que não entendeu o verdadeiro significado da doutrina da soberania divina. Ela não só dá sustentação e apoio à evangelização, alimentando esperanças de sucesso que não poderiam ser oferecidos de nenhuma outra maneira. Ela também nos ensina a manter juntas pregação e oração. E da mesma maneira como nos torna ousados e confiantes diante dos homens, ela também nos torna humildes e persistentes diante de Deus. E não é assim mesmo que as coisas devem ser? Pergunta Packer. Ele responde com isso, não queremos dizer que as pessoas não devem evangelizar sem estar de acordo com essa doutrina da vocação eficaz. Mas nos aventuramos a pensar que elas são capazes de evangelizar melhor se crerem nessa doutrina. Amém, meus irmãos? Alguma coisa mais que vocês queiram dizer? Tem uma frase que eu ouvi nessas leituras, uma coisa que eu achei interessante, uma comparação, inclusive quando nós falamos em calvinistas e arminianos, e essa discussão toda, ele diz assim, quando as pessoas se ajoelham diante de Deus, todos são calvinistas, porque se existe um momento aí que nós clamamos pela ação de Deus, se nós oramos por, seja qualquer crente, ora por seu filho, tá, pela conversão dele, ou pela esposa, ou pelo marido, ou por uma pessoa, um amigo, um parente, quando a pessoa dobra, a oração é Deus age, não é essa oração, Deus age. Então, essa oração de todos, e é por isso que essa frase foi, quando nós dobramos os joelhos diante de Deus, todos são reformados, né? Calvinistas. Achei interessante. Tá certo. Bom, meus irmãos, eu agradeço a participação de vocês. Eu fui muito abençoado e feliz por ter preparado essa aula. Ela me edificou demais. Espero que isso tenha acontecido com vocês também. Não se esqueçam aí do nosso QR Code para avaliar a aula de hoje. Essa avaliação ela é importante porque ela nos dá um direcionamento se devemos continuar por esse rumo ou se não, se devemos melhorar em alguma coisa. Então, eu peço que vocês avaliem. Vamos encerrar com uma oração. Você pode orar para a gente, Elcio? Sim. Na oração, eu queria que você agradecesse a vida do Heber, que fez aniversário ontem, e também a vida do Dídio, que fez aniversário anteontem. Tá ótimo. Tá bom? Parabéns. Lembrar também que eu foi até anunciado na igreja lá, né? A Sâmia vai fazer uma cirurgia amanhã. Assim. Ela vai fazer uma cirurgia amanhã, cedo. Amanhã às 7 horas. Isso, nós vamos orar por vocês. Também pela vida dela também. Obrigado, Heber, por ter lembrado. Vamos orar? Vamos orar. Senhor Deus Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, por esse período de estudo, Senhor, o aprendizado que tivemos, Senhor, de como propagar a Tua palavra, Senhor, como entender como que o Teu Espírito age, Senhor, independente dos nosso querer, da nossa vontade, mas segundo os Teus desígnios e as Tuas determinações, Senhor Deus. Te louvo por isso, te louvo pelo empenho, pela palavra ministrada por meio do Fábio, do Heber, Senhor. Te agradeço também pelo aniversário que aconteceu agora esses dias, Senhor. Agradeço pela vida dele, Senhor. Que o Senhor continue iluminando esse teu servo, Senhor, que ele possa ser instrumento da difusão do teu ensinamento, do teu conhecimento, Deus. Louvamos também pela vida do Didi, que fez aniversário também, Senhor. Continue abençoando a vida dele, que ele cresça
orientado pelo Senhor, Senhor, e seguindo as tuas determinações para eles também, Senhor Deus. Te pedimos de forma muito especial, Senhor, pela cirurgia que a Sandra vai fazer amanhã de manhã, Senhor. Sabemos que tem sido um processo, um percurso longo, Senhor, de espera no Senhor e de aguardar o momento certo e o período correto para que isso acontecesse, Senhor Deus. Te peço que o Senhor esteja com todos que vão fazer parte da equipe, Senhor. Fica com os teus anjos ali, guardando a cirurgia, e te pedimos que tudo corra bem, Senhor. Corra bem, segundo a tua vontade e segundo o desejo que é do coração dela também, que ela fique curada desse mal que tem atormentado ela durante esse período, Deus. Te louvamos por isso, te agradecemos, peço que fique conosco nos trabalhos ainda ao longo do dia da igreja e durante a semana que se inicia. Em nome de Jesus, te oramos e agradecemos. Amém. Amém, Senhor. Amém. Amém. Então, que domingo que vem temos assembleia na igreja, né?